dia a todos. Queria agradecer por vocês estarem assistindo essa apresentação. Eu sou o Guilherme, o orientador é o Paulo Sérgio Marcelini. Esse trabalho faz parte de uma tese de doutorado da aluna Roberta Casais, da equipe da área de enfermagem e de biociência da Unirio. O título desse trabalho é a avaliação do nível de estresse de nutricionistas da área da alimentação coletiva. Bom, de forma a introduzir esse tema, queria conversar um pouco sobre o perfil de sobrepeso e obesidade da população brasileira, né? A gente sabe que o Brasil ele vem vivenciando um aumento muito significativo em todas as idades para sobrepeso e para obesidade. E de forma negativa, essas doenças elas estão associadas a outras doenças crônicas não transmissíveis, né? A obesidade, no caso, a tantas doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, e todas essas doenças influenciam no perfil de mortalidade da população. Nesse caso, a obesidade ela é uma doença multifatorial, ou seja, ela tem várias causas. Pode ser fatores sociais, como renda, a pessoa pode ser uma pessoa com ansiedade, a relação no trabalho e saúde também é muito importante no desenvolvimento de obesidade. E, infelizmente, de forma não exclusiva, os nutricionistas também fazem parte dessa estatística, né? O que isso significa? Significa que existem nutricionistas obesos, né? E isso é um tema muito complexo e muito cuidadoso de ser abordado justamente porque o nutricionista ele é o profissional que está relacionado à alimentação saudável, né? Essa é, inclusive, a função dele, né? É gerar saúde a partir da alimentação. Isso causa para o profissional um conflito, né, de identidade profissional e põe também em risco o seu sucesso, né, porque a sociedade, de forma geral, classifica um nutricionista obeso como um nutricionista de baixa qualidade. Bom, na área da alimentação, os nutricionistas eles atuam nas UANs. As UANs são as unidades de alimentação e nutrição e elas têm como objetivo, né, a finalidade que é administrar a produção de refeições nutricionalmente equilibradas e com bom padrão higiênico-sanitário. O profissional que é responsável por isso é justamente o nutricionista, né? E eles podem atuar tanto em instituições públicas e privadas. Essa área da profissão ela é uma área muito importante, né, economicamente, porque ela representa 30,8% dos nutricionistas atuantes no Brasil. Ou seja, boa parte dos profissionais hoje em dia trabalham nessa área. Para que consiga garantir uma alimentação adequada, né, numa UAN, o nutricionista ele tem que desempenhar atividades de planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de sistemas dos serviços de alimentação e nutrição. Isso obriga ao profissional um conhecimento tanto do ponto de vista nutricional, né, da qualidade da alimentação, quanto também um conhecimento gerencial, administrativo. E isso pode gerar uma sobrecarga de funções para esse profissional. Essa sobrecarga de função pode ser uma das causas de uma coisa chamada estresse ocupacional, né? De forma geral, estresse ele é uma consequência de agentes internos e externos nas pessoas. O estresse ocupacional é quando justamente esse estresse é feito a partir do trabalho. E por que isso acontece? Justamente porque no trabalho, atualmente, a gente tem uma demanda por resultado, a gente tem longa jornada de trabalho, insatisfação com a renda, uma relação ruim, né, com os seus companheiros de equipe, né, com uma relação ruim com a sua chefia. E tudo isso pode afetar a saúde, né? O estresse ele afeta a saúde, afeta a qualidade de vida e a sensação de bem-estar como um todo. Então, o trabalho em uma UAN, por ter essas características, ele acaba sendo potencialmente danoso à saúde dos profissionais. Então, como foi dito, né, justamente esse ritmo de trabalho ele vai influenciar na saúde, né? Ele pode gerar alterações tanto mentais como fisiológicas em um profissional da saúde. Portanto, se trata de um problema de saúde pública, né?
E esse trabalho se faz importante justamente para poder avaliar e interpretar a realidade dessa classe de trabalho. Bom, trata-se de um estudo observacional do tipo transversal descritivo e os critérios de inclusão foram obrigatoriamente nutricionistas com CRN e que atuassem, né, na área da alimentação coletiva no Brasil. De forma exclusiva, né, foram excluídas pessoas, mulheres grávidas e quem não atuasse mais na área da nutrição ou quem fosse estudante. Bom, essa pesquisa ela foi online e foi desenvolvida a partir de 2 questionários feitos no formulários Google. Esses formulários, por sua vez, foram distribuídos, divulgados, né, nas principais plataformas de sociais, que são o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e o e-mail. A partir da coleta desses dados, eles foram analisados no software da AppInfo e foi utilizado um P de 0,05 menor que 0,05 para significância estatística. O primeiro questionário ele veio como base já de um questionário feito pelo IBGE, só que ele foi adaptado, né, justamente para nutricionistas da área de alimentação coletiva. E nesse questionário a gente visava coletar informações quanto à avaliação nutricional, perfil sociodemográfico ocupacional e o preconceito relacionado às questões estéticas dos nutricionistas. A partir desse questionário, a gente conseguiu o diagnóstico do IMC, né, que foi calculado pelo peso e estatura fornecidos, né, relatados pelos participantes. Todos os 2 questionários foram auto-preenchidos pelos voluntários. E o questionário 2, que era o questionário relacionado ao estresse laboral, que ele foi feito com, são 13 perguntas, e cada pergunta tinha uma resposta de 1 a 5, que é a escada Likert, que 1 significa discordo totalmente e 5 concordo totalmente. Para a realização da padronização dos resultados, foi feita uma forma preconizada por Almeida em 2015, em que o score padrão ele é igual ao somatório dos pontos válidos menos a pontuação mínima, divididos pela pontuação máxima menos a pontuação mínima e multiplicados por 100 para achar em porcentagem. Como resultado da pesquisa, a gente teve 118 voluntários que preencheram completamente os questionários, todos os questionários, só que 3 amostras tiveram que ser excluídas do trabalho porque não entendiam o critério de inclusão. Bom, foi constatado que 42% dos nutricionistas apresentam um nível moderado de estresse ocupacional, 30% um nível alto e apenas 26% um estresse de nível baixo. E esse é um resultado que difere de outras 2 pesquisas realizadas com nutricionistas da área da alimentação coletiva, uma em 2018 por Araújo e outra em 2014 por Santos. Foi visto também que 77,39% dos voluntários se consideram ansiosos. 87,5% deles, dos voluntários, que descontam suas frustrações e emoções na alimentação, são ansiosos. Ou seja, você tem aí uma grande quantidade de pessoas com esse problema de ansiedade, né? E de forma significativa também, a gente tem uma quantidade elevadíssima de profissionais com sobrepeso ou obesidade. Cerca de 54,78% dos voluntários têm um IMC maior que 24,9. A respeito das perguntas mais relevantes no processo, ou seja, aquelas que tiveram maior e menor pontuação, foram a primeira que teve menos pontuação foi a pergunta 3, com 286 pontos. Foi a tenho me sentido incomodado com a falta de confiança do meu supervisor sobre o meu trabalho, né? O que mostra pra gente que nessa pesquisa existe uma boa relação entre os funcionários e a chefia, né? Uma relação de confiança, uma boa relação, o que é muito importante, principalmente na questão da satisfação do trabalho, quanto da geração de estresse ou não. A questão 6, com 412 pontos, e a pergunta 9, com 405 pontos, foram as que mais obtiveram maior pontuação,
Sendo a 6, tenho me sentido incomodado com a deficiência nos treinamentos para capacitação profissional. E a pergunta 9, as poucas perspectivas de crescimento na carreira têm me deixado angustiado. Essas perguntas elas estão relacionadas, né, à questão da capacitação profissional, né, de se tornar um profissional melhor, porque nós sabemos que tanto a pergunta 6 quanto a pergunta 9 estão relacionadas diretamente com a renda. Quanto mais capacitado, melhor a renda, e quanto maior o seu crescimento dentro da empresa, né, ou na carreira de forma geral, também maior é a sua renda. Um dado alarmante é justamente que quase 70% desses nutricionistas trabalham mais de 44 horas semanais. E isso pode ser explicado justamente pelas funções que esse profissional desempenha, tanto administrativas como técnicas, né? Além disso, 53% dos voluntários não possuíam filhos. E isso pode significar que esses voluntários se dedicam mais tempo, mais horas do seu dia ao trabalho, né? E nessa pesquisa houve sim uma associação significativa, né, um p-valor de 0,0152, com não possuir filhos e apresentar um nível de estresse moderado a alto. Só que de forma contrária, nesse mesmo trabalho, a gente não conseguiu achar uma associação significativa com horas trabalhadas e nível de estresse. Como a ampla maioria dos participantes do trabalho são do sexo feminino, né, quase 100%, né, 97% são do sexo feminino, a gente pode dizer que essa população está muito sujeita, né, à dupla jornada de trabalho. A dupla jornada de trabalho nada mais é que quando a mulher chega em casa do trabalho, além dela desempenhar o trabalho natural, que é, nesse caso, né, como a gente viu, são longas horas trabalhadas por voluntário, ela ainda tem que desempenhar funções domésticas, né, lavar roupa, cozinhar, e tudo isso apenas diminui, né, os momentos de lazer e de autocuidado que essa mulher pode ter sobre a sua saúde, né? Isso pode gerar tanto uma sobrecarga profissional, quanto também desencadear problemas na saúde dessa pessoa. Um ponto importante é a valorização profissional, né? Como a gente disse antes, um dos principais fatores que desencadeiam o estresse é a valorização profissional, que ela é principalmente simbolizada pela renda, né? Pelo salário. Nesse trabalho a gente viu que 46% dos nutricionistas recebem até 3 salários mínimos. E segundo uma pesquisa do IBGE feita em 2020, a maior parte dos profissionais nutricionistas pertencem à classe econômica C e D. Nesse trabalho houve uma associação científica, uma associação significativa entre renda mensal e estresse. No questionário respondido, houve uma pergunta que era a respeito de se os nutricionistas gostariam de mudar de área de atuação. 46% responderam que sim. Desses 46, boa parte responderam que o principal motivo, a principal razão, né, para essa mudança era justamente a remuneração inadequada. Vale destacar também que a remuneração ela não é o único ponto de valorização profissional, né? Para um profissional se sentir valorizado, né, ele tem que ter uma boa relação com a sua equipe, o que foi visto nesse trabalho. Além disso, ele tem que se sentir importante para a empresa, o que gera uma boa relação também entre os trabalhadores e minimiza então assim o que a gente pode chamar de estresse ocupacional. A conclusão desse trabalho é que os resultados indicaram um nível moderado a alto de estresse ocupacional, sendo necessárias intervenções com relação à saúde do trabalhador, justamente para minimizar os riscos de desenvolvimento de outras doenças, né, doenças graves, e se tornando assim um problema de saúde pública, né? Mas ainda são necessários mais estudos sobre os temas, porque existem muito poucos, né? E para a gente conseguir interpretar de forma mais assertiva a realidade desses profissionais. Essas são as minhas referências e obrigado por terem assistido.